E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. Com o recente lançamento de Guardiões da Galáxia Volume 2 nos cinemas, eu me peguei pensando qual seria o meu ranking, meus filmes favoritos produzidos pela Marvel/Disney. E a parada foi tão difícil, foi tão complicado ranquear esses filmes que eu pensei, pô, já que eu tô fazendo isso mesmo, já tô fazendo esse esforcinho aqui pessoal, custa nada gravar e soltar esse vídeo no canal. Então hoje eu vou trazer pra vocês o meu top 5 de filmes do universo cinematográfico da Marvel. Vamos lá. Em quinto lugar, esse filme que é o mais recente do estúdio, que eu acabei inclusive de falar sobre ele, Guardiões da Galáxia Volume 2. E vocês me perguntam, nossa Marcos, por que esse filme está apenas em quinto lugar? E eu digo pra vocês que é só assistir esse vídeo até o final que vocês vão entender por que eu coloquei outros filmes na frente dele. Mas logicamente não quer dizer que eu ache esse filme ruim, muito pelo contrário, achei um filme muito legal. Afinal de contas, a Marvel produziu até agora 15 filmes, é filme demais, e esse filme tá em quinto lugar, ou seja, tem 10 filmes da Marvel atrás dele, ou seja, ele tá numa posição muito boa sim. E ele junto com o Star Wars Episódio 8 tava ali na minha listinha, no topo dela, de filmes que eu mais estava esperando esse ano. Talvez essa tenha sido a minha falha, ter criado grandíssimas expectativas para Guardiões da Galáxia Volume 2, e talvez por conta disso eu não achei ele, por exemplo, melhor que o primeiro e melhor do que os outros filmes que eu vou citar aqui nessa lista depois dele. Mas nada disso apaga o brilho desse filme, que é um filme muito bacana, um filme que também, novamente, foi muito bem dirigido pelo James Gunn. O cara soube levar muito bem a história, o cara soube aprofundar alguns personagens, coisa que não teve tempo de fazer no primeiro filme, é que ele tem, de aperfeiçoar as relações entre eles. Então tem muita coisa muito legal, muita coisa muito boa em Guardiões da Galáxia Volume 2, e justamente por isso ele tá aqui nessa quinta colocação, deixando outros 10 filmes pra trás. É sério galera, não precisa me odiar por causa desse quinto lugar, de verdade. Vocês vão entender por que eu coloquei outros filmes na frente, os outros filmes também são muito bons. E em quarto lugar, o filme que foi responsável por tudo que conhecemos como o universo cinematográfico da Marvel hoje em dia. Sim, eu estou falando do primeiro filme do Homem de Ferro. Foi com ele que tudo começou lá em 2008, na época que a Marvel estava numa fase muito difícil. Eles estavam quebrados, a Disney tinha recém comprado deles, eles tinham passado os direitos de vários personagens, os principais personagens da Marvel estavam na mão de outras pessoas como Fox, como Sony, Universal. E então o estúdio resolveu arriscar, o estúdio resolveu começar com essa parada de vamos fazer filmes de heróis também, não vamos trabalhar sendo só simplesmente uma editora, a galera tá ganhando dinheiro com os nossos personagens, por que a gente não pode ganhar também? Então eles encontraram o diretor, Jon Favreau, que o cara totalmente empenhado nesse filme, o cara manda muito bem, o cara é muito bacana. Eles também tiveram a sorte de ter uma escolha acertadíssima do Robert Downey Jr. para poder fazer o Tony Stark. O cara casou muito bem com o personagem, e ele conseguiu ali elevar um personagem que poderia meio que ser considerado como o time B da Marvel ali, do segundo escalão da Marvel, porque não era um título que vendia tanto, não era um personagem que era tão conhecido e tão adorado assim, e o Robert Downey Jr. conseguiu imprimir uma personalidade tão bacana nesse personagem, que depois dos seus filmes, depois das participações dele em outros filmes também, ele passou sem dúvidas alguma a ser um dos personagens favoritos da molecada aí. Muita gente que não conhecia ele antes, hoje tem ele na lista ali de seus principais e dos seus mais queridos heróis. Robert Downey Jr. pegou ali um pouquinho dos traços do personagem nos quadrinhos, misturou com um pouquinho da sua personalidade na real, e isso acabou gerando um Tony Stark mais interessante, meio perspicaz, né, totalmente sarcástico e B10 quando precisa. É um pacote completo, ele pegou aquele personagem que tinha uma linha ali pra seguir, e ele acabou criando, inovando um pouco mais na personalidade dele, causando um pouco mais com a sua personalidade como pessoa real, né, como Robert Downey Jr., e isso ficou muito bem em tela. E em terceiro lugar, o filme do eterno amigo barra rival do Homem de Ferro, Capitão América Soldado Invernal. O primeiro filme do Capitão tinha sido apenas razoável, um bom filme, um filme legalzinho de você assistir numa tarde de domingo. É um longa que, como filme de origem, né, como inserção do personagem nesse universo cinematográfico, ele funciona muito bem. É tipo aquele episódio piloto de série que a gente tá acostumado a ver, sabe? Ele dá um panorama ali do personagem, mostra um pouco de quem ele era e como ele se tornou aquela figura do
Capitão América, ele constrói essa base para que nos próximos filmes o personagem possa ser melhor utilizado. E é isso que a gente acaba vendo nesse segundo filme, que é um Steve Rogers mais interessante, um Steve Rogers mais aprofundado, até mesmo a atuação do Chris Evans está muito melhor do que no primeiro filme. Inserido nesse contexto todo fantasioso, o Capitão América Soldado Invernal, ele acaba sendo um dos filmes mais críveis do estúdio, assim, que já foi produzido dentro desse universo, desse mundo de super-heróis. Ele mistura os superpoderes do Capitão, tem conspiração política, tem parte de espionagem, tem cenas de ação muito bem feitas, muito bem gravadas, muito bem coreografadas, muito bem montadas, e sem dúvidas é um prato cheio para quem gosta ali daquele filme de ação, assim, de espionagem. Vale muito, muito a pena. Muitos até consideram ele como o melhor filme que a Marvel produziu até agora. Talvez, se a gente for analisar simplesmente na parte técnica, talvez ele possa sim ser considerado o filme mais maduro, o filme mais interessante da Marvel. Mas como aqui eu tô fazendo uma lista com um lado mais emocional, falando mais alto, pra mim ele merece o terceiro lugar. A gente já tava totalmente vislumbrado com os filmes solo dos heróis da Marvel, assim, que estavam indo muito bem. Quando anunciaram que teria um crossover de todos eles, que teríamos, enfim, um filme dos Vingadores nas telonas, eu e mais meio mundo de nerd, a gente ficou completamente em êxtase. Era o sonho de todo nerd que se preze se tornando realidade, era algo incrível que ia acontecer nas telonas. E em 2012, então, eu tive essa oportunidade de ver tantos heróis bacanas juntos em tela. Foi algo muito da hora, foi algo totalmente diferente do que eu tava acostumado a assistir, assim, nesses cinemas de heróis. A gente tinha os filmes dos X-Men, que eram a equipe e tudo mais, mas não era a mesma pegada. Vingadores veio com uma proposta diferente, lançou o filme de cada um, depois juntou todo mundo e fez uma história ali, uma mesma ameaça, que todos eles tinham que juntar suas forças, tinham que de alguma maneira trabalhar em equipe para poder fazer a coisa acontecer. E sem dúvidas alguma o Joss Whedon tinha o poder nas mãos ali, o cara sabia o que estava fazendo, ele consegue dar o espaço que cada personagem necessita, ele consegue dar o destaque que cada personagem demanda, cada um tem o seu momento ali de brilhar, cada um tem a sua contribuição dentro da história, e sem dúvidas alguma a experiência de ter assistido Vingadores nos cinemas foi algo totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto até aquela época. Então Vingadores pega o segundo lugar dessa lista. E em primeiríssimo lugar, o filme Guardiões da Galáxia, só que é o volume 1. Sim, eu comecei a lista com Guardiões da Galáxia e vou terminar a lista com Guardiões da Galáxia. Assim como eu disse lá no quinto lugar com Guardiões da Galáxia volume 2, por motivos pessoais, por causa da minha alta expectativa, eu coloquei o segundo filme em quinto lugar. E agora por motivos pessoais também, só que pelo meu lado emocional falando, eu coloco Guardiões da Galáxia volume 1 em primeiro lugar. Praticamente ninguém tinha ouvido falar desses caras, ninguém sabia quem era Drax, quem era Star-Lord, quem era Groot, quem era Gamora. Eu principalmente não sabia, porque eu não leio tanto quadrinhos assim. Nem a galera que lê quadrinhos sabia direito quem eram esses caras. O único personagem que eu meio que conhecia um pouquinho era o Rocket Raccoon, porque tinha ele ali naquele jogo Marvel vs Capcom, então ele era bem apelão, ele tinha aquela armona gigantesca e tal, era bem apelão. Então só que eu conhecia ele de saber o nome dele e saber que ele era um guaxinim e tudo mais. Mas eu também não conhecia nada da sua história, não conhecia sua personalidade e essas coisas. Então eu posso dizer que eu não conhecia ninguém desse filme, foi totalmente às cegas assisti-lo e sem dúvidas alguma fui muito surpreendido. Eu saí de lá com a boca doendo de tanto ter rido. Cara, eu ri demais, eu ri muito assistindo esse filme no cinema, tanto que no cinema mesmo eu vi ele 4 vezes pra vocês terem ideia. O estúdio resolveu arriscar e acreditou no James Gunn pra ele orquestrar toda essa parada, orquestrar esse filme desses heróis até então tão desconhecidos. E foi uma aposta mais do que certa. O cara nos entrega um filme super colorido, com cores muito bonitas, com personagens super carismáticos, um bom elenco, o elenco foi bem escolhido. Ele acaba expandindo o universo da Marvel para essa pegada mais cósmica. Tem muita coisa boa, sem contar na trilha sonora, que é um destaque à parte. A trilha sonora desse filme é coisa de outro mundo. Sem dúvidas alguma, é uma das melhores coletâneas de música já feitas para algum filme na história do cinema. Eu escuto essa música desde 2014 até hoje. Eu tenho ela no meu pendrive, ela não sai do meu pendrive, eu sempre escuto, porque o James Gunn foi muito feliz na hora de escolher essas músicas. E de ilustres desconhecidos, a equipe dos Guardiões da Galáxia passou a ser adorada por todo canto. O carisma e a boa química entre os envolvidos acabou sendo o diferencial no final das contas. Tecnicamente ele pode não ser o melhor filme da Marvel, mas sem dúvidas alguma é o que mais me diverte, é o que eu mais revi, é o que eu mais cito em conversas por aí com a galera. Guardiões da Galáxia sem dúvidas alguma foi o filme que eu tive a melhor experiência assim no geral dentro de um cinema. E é justamente por isso que eu acabei colocando ele em primeiro lugar. E sério galera, não me odeiem por causa dessa lista, talvez vocês não concordem comigo, talvez vocês colocariam os filmes numa ordem diferente, talvez colocariam algum outro filme que eu não coloquei
que aqui nessa lista. Então me diz aqui embaixo nos comentários como ficaria o seu top 5 filmes da Marvel. Vamos debater, vamos trocar aquela ideia, é sempre muito legal quando isso acontece. Ah, e faça parte também do grupo do Sessão de Aluguel e vamos movimentar aquela parada lá no Facebook, tá aqui o link na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram vocês já sabem o que fazer, dá aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal se é a primeira vez que tá por aqui, ativa aquele sininho que tá aqui embaixo também, que aí você vai ter acesso a todos os vídeos sempre que eles forem lançados aqui no canal. Bem galera, espero que tenham curtido mesmo, de verdade, eu vou ficando por aqui, foi lindo, aquele abraço e até a próxima sessão, e com muito mais filmes da Marvel. Tchau!